Antes de mais, queria agradecer as palavras generosas, quer da Teresa Rita Lopes, quer do Henrique Monteiro. Acho que eu não mereço palavras tão generosas. Enfim, as tertúlias e o livro, talvez, mas eu limitei-me a pôr a conversar estas figuras que, no fundo, são as grandes protagonistas desta obra. Naturalmente que ela acontece num momento muito especial da minha vida. Eu tomei uma decisão de, enfim, de recolher ao sossego e à tranquilidade, mas recebi algumas expressões de amigos que me disseram: é uma pena, então as tertúlias começaram no início de 90, agora coincide com o aniversário do Martim da Arcada, 235 anos, por outro lado, quer dizer, são 25 anos que tu estás a fazer as tertúlias, e portanto era engraçado fazer mais uma série. E eu pensei, mas achei que de facto era muita areia para uma caminhonete pequena e um bocado já fragilizado. Mas, apesar de tudo, graças, e aqui é muito importante, aliás, eu cito no início do livro, há uma dedicatória a duas pessoas que foram extremamente importantes, porque me incentivaram, de facto, a avançar. E refiro-me, uma delas, ao meu querido Fernando Bento, que me tem acompanhado ao longo destes 25 anos. Digamos que ele sabe, é o fotógrafo, Fernando Bento, que também tem um lado... Tem um lado protagonizante nesta obra, através das belas fotografias que ele aqui captou. Aliás, a escolha foi muito difícil. Eu fiz a escolha e gostaria de meter muito mais fotografias, mas depois há sempre um editor que a gente tem que, enfim, entrar às vezes em diálogo, que não é diálogo, e é complicado. E o editor, enfim, pronto, manda. Mas pronto, mas acho que consegui mesmo assim escolher fotografias que me parecem belíssimas. Portanto, ao Fernando Bento, eu até digo, o Fernando Bento poderia reproduzir ao longo destes 25 anos todos os eventos que eu organizei ou protagonizei, e alguns não têm a ver com tertúlias, mas têm a ver com outras coisas, e ele captou através da sua objetiva, e portanto ele sabe mais da minha vida que muitas outras pessoas. É perigoso. Portanto, eu tenho que estar sempre amigo dele, porque nunca se sabe, não é? Bom, mas pronto, um agradecimento muito grande ao Fernando Bento, e depois um outro agradecimento também ao meu querido amigo Frederico Pinto, que foi fundamental na ajuda que me deu, enfim, na estrutura do livro, e toda uma série de coisas que eram necessárias ser feitas, sobretudo porque nós tínhamos um timing que era tentar entregar o livro até à Feira do Livro, que foi em final de maio, e portanto foi de facto uma corrida contra o tempo, e conseguiu-se, mas depois por razões talvez sensatas, pensou-se que seria melhor lançar o livro mais tarde, e portanto, digamos, nas proximidades do Natal. Portanto, eles são realmente duas figuras muito importantes que eu não queria deixar de agradecer. Depois, há toda uma série de pessoas que participaram e que eu tenho que agradecer, e aqui vou recorrer à cábula dos agradecimentos, para não esquecer ninguém, e eu queria enaltecer a Delta Cafés, que patrocinou a iniciativa no Martim da Arcada, ou seja, eles, portanto, foram o suporte desta iniciativa a nível da viabilidade, uma vez que havia toda uma série de despesas de almoços, de jantares, aliás, e, portanto, foram suportados por ele. O próprio Café Martim da Arcada, que cedeu mais uma vez o espaço para as tertúlias,
o Centro Português de Serigrafia também que fez um cartaz, a Antena 1, a Revista Sábado e, portanto, a Associação Mutualista Montepio. Eu queria, portanto, citar individualmente também apoios muito importantes, e aqui não queria omitir o papel também de uma amiga que não está hoje aqui presente, que é a Anabela Almeida, e que fez uma revisão de algumas das conversas. Infelizmente não teve disponibilidade para poder fazer todas, mas viu algumas e deu também um apoio, um incentivo que é importante destacar. O António de Sousa, o dono do Martim, também. O António Batista Lopes, também foi importante. O Carlos Beato, do Montepio, que também deu um apoio à parte fotográfica desta edição. A Associação Mutualista. A Associação Mutualista, exatamente. A Delmina, que me tem aturado, não é? Nestes processos sempre difíceis, que a pessoa tem sempre aquelas dúvidas e anda um bocado mais angustiado. Portanto, o João Prates, o Mário Sérgio, e deixava o Rui Naveiro, e deixava para o final o meu querido amigo Rui Hortelão, que era na altura o diretor da Revista Sábado, e a Revista Sábado foi muito importante para a divulgação desta iniciativa. Aliás, além de divulgar a iniciativa, fazia sempre 2 páginas na semana a seguir, o que significa que quem não tinha ido assistir tinha uma possibilidade de ter uma síntese com fotografias e com texto. Portanto, isto graças ao trabalho sempre, enfim, cuidadoso do Rui Hortelão, que já no passado, quando estava no Diário de Notícias como diretor adjunto, também deu um apoio grande a outras tertúlias que fizemos, aliás, à outra série, à primeira série dos Gostos da Portugalidade. Bom, eu agora vou terminar, vou deixando os agradecimentos, quero, enfim, dizer que me sinto muito contente por que vocês tenham vindo aqui, e tenho aqui alguns amigos na sala, agradeço a vossa presença, e queria também dizer-vos que estas tertúlias tiveram, eu não tenho, bom, tive uma passagem por jornalismo durante alguns anos, logo no pós-25 de Abril, não sou propriamente um jornalista com tarimba, de qualquer forma, nas entrevistas, fiz algumas entrevistas interessantes, e até tenho algum orgulho. Fiz uma entrevista ao Dr. Álvaro Cunhal, que é uma entrevista que me pareceu interessante na época, e outras figuras já desaparecidas, infelizmente. Agora, há uma coisa importante. Eu, quando fiz a escolha para esta segunda série dos Gostos da Portugalidade, eu escolhi figuras que, de facto, eu gostava. Eu até diria, amar é um bocado forte, mas que gostava. Não foram pessoas que me fossem impostas. Há situações em que há sempre, não é o caso do editor, felizmente, mas, portanto, pessoas do próprio café, ou do outro lado, você não quer levar o senhor fulano, ou... Não. Eu levo as pessoas que gosto, e é com elas que eu quero fazer, de facto, este conjunto. Portanto, eu fiz com prazer, fiz com amor, porque também admirava essas figuras. Umas por razões artísticas, sei lá, a Eunice, que foi minha madrinha e que eu sempre gostei muito. Madrinha? Madrinha. Batismo? Não, foi madrinha, eu na altura, quando, não como ator, eu estava no Teatro Dona Maria, fui responsável pela criação do gabinete de imprensa. Não existia na altura. O Teatro Dona Maria estava no regime de instalação e estava à frente um grande homem da cultura chamado Lima de Freitas, pintor. E o Lima de Freitas convidou-me e eu disse, é preciso criar uma estrutura de imprensa. Está bem. E eu criei o gabinete de imprensa e, obviamente, tinha um grande convívio com os atores. Nessa altura, haviam 2 nomes que eram, seguramente, já destacadíssimos nomes da cena portuguesa, que eram o Eunice e o Jacinto Ramos. O Jacinto Ramos era encenador e estava a preparar uma peça que se chamava Jim Game, em que entrava ele e a Eunice, e que era também um encenador ao mesmo tempo. E o Jacinto disse-me, Luís, você não quer ser meu assistente? Porque é difícil, eu estou no palco, mas não me estou a ver a representar. Você tem uma das funções, além do que é comum ao assistente de encenação, você critica as minhas interpretações, anote, e depois falamos no camarim. E eu assim fazia.
vi o Jacinto, olha que eu acho que assim, falou mais baixo, falou mais alto. E eu nisso achava muita piada, porque se ria muito com o Jacinto e dizia assim, o Jacinto é tremendo. E agarrou e deu-me uma pulseira que na altura estava muito na moda, que eram umas fitinhas do Brasil, qualquer coisa. O Senhor do Bonfim. O Senhor do Bonfim. E aquilo dava aqui se dizer, vais ter sorte e tal. Eu sou a tua madrinha, está bem, eu disse. Então depois, quando a fitinha arrebentar, deita-se à sétima onda, já não me lembro. Era assim uma coisa. Pronto, eu disse, é de facto minha madrinha nesse sentido, não é? Mas depois o Cruzeiro é um homem que eu admiro muito, que foi meu colega na Secretaria de Estado da Cultura. O Cruzeiro estava naquela altura a trabalhar no Algarve com um senhor chamado Tomás Ribas, que era o delegado regional da região sul, no Ministério da Cultura. Aliás, está aqui uma ex-minha diretora de serviços, que eu já não via há muito tempo e que tenho prazer em reencontrá-la aqui. Depois, em relação às outras pessoas, o Diogo Freitas do Amaral é um político que eu admiro. Acho que é um homem que teve uma certa coerência e mudou, evoluiu, e acho que é um homem extremamente inteligente e aprecio nesse sentido. Também acho piada algumas peças de teatro que ele é autor, o Magnífico Senhor Reitor e outras coisas do género. Em relação aos outros dois, o Manuel Alegre é de facto um poeta que eu tenho uma grande admiração. Li Manuel Alegre muitas vezes, conheço o Manuel Alegre de Coimbra de há muitas décadas e, portanto, naturalmente era uma presença obrigatória nesta série. E, finalmente, a Elizabeth Matos, tal como a Teresa Rita, eu nunca a tinha visto num palco. Conhecia alguns extratos de gravações, dizia-me que ela era, de facto, uma grande voz. Eu, não foi uma opção, mas esteve quase a ser, tinha pensado trazer a Maria João Pires, mas a Maria João Pires está no Brasil, está a algures e é muito difícil. E, entretanto, sugeriram, Elizabeth é uma voz muito interessante. Eu ouvi, e depois de ouvir, falei com um amigo meu que a conhecia e tivemos uma oportunidade de ter uma conversa. E eu disse, olha, vou convidá-la para participar nesta iniciativa. E, de facto, depois, antes da tertúlia, tive a oportunidade de ouvir cantar na ópera Tristão e Isolda. Devo dizer que a Elizabeth, se mais não fosse já ter sido dito que é uma grande cantora, tinha mesmo que ser, porque não são todos os cantores que conseguem cantar Wagner. Wagner é, de facto, uma prova de força muito grande. E ela praticamente já cantou quase todas as grandes figuras de Wagner, faltando 2 ou 3. De forma que também foi uma escolha que acabei também por ser uma pessoa que eu tive empatia e que escolhi. De maneira que este é o trabalho que foi feito com pessoas que eu gosto, foi feito com amor, com rigor que eu tenho sempre empenho em colocar nas coisas que faço. Às vezes até o meu editor contraria um bocado o excesso de rigor, porque acha que eu exagero, mas eu tento fazer o meu melhor. Pronto, olha, é destas coisas. Parte do excesso. E é isto. Agora agradeço mais uma vez a vossa presença, convido-vos para saborearem aqui um espumante, uma vez que estamos nas proximidades do Natal e não vamos ter, infelizmente, a oportunidade de estar todos em convívio. Isto é uma tertúlia, portanto, associem-se, bebam uma taça de champanhe. Acho que o champanhe é bom, é um rosé, é um bruto rosé, e como os bolinhos, e obrigado mais uma vez, bem-aja. Perguntas?